Olá, seja bem-vindo ao Não Só de Pão. Seguimos juntos a nossa jornada pelo Evangelho de Lucas, buscando conhecer um pouquinho melhor a pessoa de Jesus. Hoje nós queremos olhar para o capítulo 7, os versos 18 até 23. Eu convido você a fazer essa leitura na sua Bíblia. O último versículo do nosso texto passado, o versículo 17, disse que as notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e pelas regiões vizinhas. As notícias que o texto está falando são a pregação de Jesus e os milagres, então, que nós vimos que ele realizou. A cura do servo do centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim. E essas notícias, então, começam a circular, se espalhar. E elas também chegam ao ouvido de um personagem chamado João Batista. João Batista, então, envia 2 discípulos como mensageiros para perguntarem para Jesus se ele era de fato o Messias, aquele que haveria de vir. A gente precisa entender o contexto dessa pergunta de João. O evangelista Lucas não diz isso no seu texto explicitamente, mas nós sabemos que João Batista estava preso nesse momento, por conta das críticas que ele fazia ao tetrarca Herodes, por conta do adultério que ele havia cometido. Mesmo preso na masmorra, João ficou sabendo dos acontecimentos. E aquilo que ele ouvia, então, fez com que ele enviasse os seus discípulos a Jesus com essa pergunta: Tu és mesmo aquele que haveria de vir? Essa pergunta de João parece uma pergunta que revela dúvida, que revela a falta de fé. Eu acredito que muitos de nós, no lugar de Jesus, teríamos ficado ofendidos com esse tipo de pergunta. Poxa, João, depois de tanto tempo, depois de tudo que eu já fiz, você ainda me vem com uma pergunta dessas? Só que Jesus não se ofende com a pergunta de João, porque ela é uma pergunta sincera. João Batista estava ciente da sua missão, de que ele deveria preparar o caminho do Messias, e ele estava arriscando a sua vida. Nós sabemos que logo em seguida, João seria morto por pregar o arrependimento. E ele então queria ter a certeza de que não estava entregando a sua vida à toa. Ele manda então os seus discípulos perguntarem a Jesus: Tu és mesmo o Messias? Eu amo a forma como Jesus responde dúvidas sinceras, mesmo aquelas dúvidas que revelam a nossa falta de fé. Quando as perguntas dirigidas a Jesus são mal intencionadas, tentando fazer com que ele caia em contradição, pegar ele em algum erro, Jesus não tem papas na língua para responder. Mas quando as dúvidas são sinceras, elas podem até revelar nossa falta de fé, que mesmo assim não aborrecem Jesus. Deus não fica ofendido com as nossas perguntas, com as nossas dúvidas. Na verdade, a Bíblia nos ensina que o lugar correto para a gente levar as dúvidas e questionamentos é justamente na presença de Jesus. Trazer até a presença de Deus tudo aquilo que passa no nosso coração, dúvidas, aflições. A gente não precisa ter medo de questionar, de perguntar para Deus, porque na presença de Deus, qualquer lamento sincero, qualquer dúvida honesta tem lugar. A gente pode olhar para os Salmos de Davi, por exemplo, quando ele, diante de situações muito difíceis, quando ele estava sendo perseguido, ele também aparentemente demonstra a sua falta de fé e pergunta para Deus: Poxa, Deus, cadê você nesse momento que eu tanto preciso? Meus inimigos se levantam contra mim e parece que você não se importa. Você está em silêncio. Apressa-te em me ajudar. Muitos salmos são orações desse tipo, que no momento parecem demonstrar falta de fé, mas o fato de nós levarmos essas dúvidas até a presença de Deus mostra que nós buscamos nele a resposta para as nossas dúvidas. E isso, gente querida, é fé. É buscar em Deus e em Jesus a resposta. Diante da pergunta de João Batista, Jesus não se ofende e ele responde de forma bem prática. O texto diz que naquele momento, diante dos discípulos de João, Jesus cura muitos enfermos. E diz então aos discípulos: Vão e contem a João o que vocês viram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados.
e as boas novas do reino de Deus são pregadas. Jesus está citando uma profecia do Antigo Testamento, de Isaías 35. Jesus ele confirma a sua identidade para João como o Messias enviado por Deus para o povo de Israel, citando o que o Messias deveria fazer. Queridos, essa história nos convida a nos aproximarmos do nosso Deus com o nosso coração sincero e a confiarmos que mesmo as nossas dúvidas têm espaço na presença de Deus. Que Deus nos abençoe.